Doutora Brenda, vamos conversar de autismo. O que é o autismo? Bora lá, eu vou tentar trazer de uma maneira clara, porque a Lógico. gente falar o que é autismo é assim, é complexo, né? Mas eu vou tentar trazer numa linguagem que todo mundo consiga entender, né? Então, o que que é o autismo? O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, partindo daí, autismo não é doença, né? Que muita gente ainda acha, né? Que se trata de uma doença, né? Então, sendo uma condição do neurodesenvolvimento, o que que significa? Que o cérebro já nasce autista, né? Então, a gente sabe que há uma base genética, né, que faz com que essa criança já nasça com algumas inabilidades, ou seja, algumas habilidades que eu esperaria que ela fosse adquirindo a cada faixa etária ali do desenvolvimento, ela acaba não adquirindo, né? E aí, quando a gente fala em critérios diagnósticos, né, que está no DSM, né, que é o livro que baseia esse nosso diagnóstico, a gente vai dividir basicamente em dois grandes grupos de sintomas e comportamentos. Então, de um lado, a gente tem ali as dificuldades com relação à comunicação social, à interação social, à reciprocidade socioemocional. O que que é isso na prática? É uma falha, né, um pouco contato visual, então aquela criança que você percebe que não estabelece um contato visual sustentado. É aquela criança que a gente percebe que não tem uma boa comunicação não verbal, né? Porque se comunicar é mais do que falar. A gente não se comunica só falando, né, pela linguagem falada. A gente se comunica de muitas outras maneiras. O contato visual é uma delas, as expressões faciais são outro exemplo, os gestos, né? Então, no autismo, a gente tem uma falha não só na questão de linguagem falada, que nem sempre ela está presente, eu vou falar disso, mas da comunicação não verbal. Então, por exemplo, uma criança que ali com 1 ano e meio ainda não está apontando para as coisas que ela quer, né? Porque imagine que com 1 ano e meio a criança já deve ter um repertório de palavras razoável ali, né? Então ela já consegue nomear algumas coisas que ela quer, né? E aquilo que ela não consegue nomear, ela vai tentar se fazer entendida de alguma outra maneira. Então é por isso que existe a comunicação não verbal, para aquela criança conseguir ser entendida de uma outra maneira que não falando. Então a criança aponta, ela olha para o adulto e aponta para o que ela quer, faz aquela triangulação de olhar, né, para conseguir o que ela deseja. Então quando a gente fala nesse primeiro padrão assim, né, de comportamento, que existem dificuldades, a gente está falando disso, de interação social. Então a criança que tem pouco interesse pelos pares da mesma idade. Então, aquela criança que tem preferência por brincar isoladamente, ela tem dificuldade em iniciar uma conversa, em chegar perto do coleguinha, fazer uma amizade, né? Então, esse é um grupo de sintomas, mas só isso não define o autismo. Então, quando eu falo só em dificuldades de interação, de comunicação, eu posso estar falando de só um transtorno da comunicação social. Então, só esse padrão não define o autismo. Eu preciso, junto disso, ter padrões repetitivos de comportamento. E aqui entra um montão de característica, né? Uma delas são as estereotipias, que são bem conhecidas, né? Então, o que são estereotipias? São movimentos corporais repetitivos, né? A criança está frequentemente fazendo aquilo. Exemplos que a galera geralmente conhece, porque está muito aí na internet. Os flaps de mãos, então o chacoalhar de mãos. O andar na pontinha dos pés é muito comum. Nossa. Né? Então, por que a criança faz uma estereotipia? Normalmente, ela faz como uma maneira de se expressar, né? Então, estereotipia não é uma coisa aleatória, né? Ela tá fazendo aquilo por alguma razão. Então, normalmente, a criança que, por exemplo, é um autista não verbal, ela vai estereotipar em momentos de explosão emocional, né? Então, ela tá frustrada, irritada, muitas vezes porque tá com alguma dor e não tá conseguindo ser É entendida. a forma dela de É a comunicar. forma de comunicação, né? Ou então em um momento ali em que ela tá muito alegre com alguma coisa, ela também não consegue verbalizar, então ela vai estereotipar para mostrar aquilo, né? Então estereotipia é algo bastante frequente, né? Além das estereotipias, a gente tem os hiperfocos, né? Que são os padrões de interesse altamente restrito em temas, em objetos, né? Então, o que é o hiperfoco? É aquela criança que ela escolhe um tema, escolhe um objeto de interesse e ela não consegue aumentar repertório para outras coisas, né? É muito comum a gente ver crianças que gostam de dinossauro. E não é só gostar do dinossauro ou gostar muito de carrinho. Elas gostam em excesso a ponto de saber detalhes das coisas, né? Então, se aprofundar naquilo. Ou então um desenho, né? Uma criança pequenininha ali, 1, 2 anos, que só quer assistir aquele desenho na TV. É sempre aquele mesmo episódio. E se a mãe muda ali para outra, a criança vai se desregular, porque ela precisa daquilo ali para se autorregular. Então, o hiperfoco também é uma característica ali de padrão repetitivo, né? Ainda dentro dos padrões repetitivos, a gente tem alterações sensoriais, que a doutora Sulene falou pra gente, né?
o nosso cérebro recebe tudo que o ambiente nos traz, seja no tato, seja na audição, seja o visual, o cheiro, o paladar. Então, no autismo, a gente sabe que existem padrões sensoriais alterados. Ou seja, eu posso ter crianças hiperreativas a alguns estímulos ou hiporreativas a alguns estímulos. Então, vamos dar exemplo, né? Eu posso ter crianças com hiperreatividade auditiva. O que é isso? Um som que pra gente aqui, né, o cérebro processa como um estímulo confortável, que não gera nenhum tipo de desconforto, para uma criança autista pode ser um estímulo que chega a ser muitas vezes doloroso. Então, aquela criança que muitas vezes está na escola, está na turminha dela lá, uma sala barulhenta, né? E aí ela fica completamente desregulada naquele ambiente, tapa os ouvidos, porque aquele estímulo é processado para ela como algo muito a mais do que realmente deveria. E o contrário também pode ser verdade. A gente pode ter as crianças que são hipossensíveis para alguns estímulos. Por exemplo, o estímulo doloroso, né? Tem criança, eu tive um paciente que outro dia caiu, machucou, cortou a cabeça e ele não manifestou nenhum choro, como se nada tivesse acontecido. Então, ele não sentiu aquele estímulo como a gente esperaria, né? Então, a gente tem padrões sensoriais alterados para várias áreas, né? Por exemplo, para a questão do paladar, né? Para a questão da estimulação oral. A seletividade alimentar é muito comum no autismo, né? E ela advém não só de um padrão comportamental restrito, de assim, eu só vou comer aquele leque de alimentos, mas também vem de padrão sensorial alterado. Então, tem criança que, por exemplo, só come textura crocante, seca. Não vai aceitar o alimento úmido, o alimento molhado, né? Então, assim, esse padrão sensorial alterado é bem característico e cada criança vai ter ali, né, uma alteração a depender, né, da característica dela. Então, assim, eu não preciso ter todos esses critérios ali, né? E ainda dentro desses padrões repetitivos, além das estereotipias, além dos hiperfocos e além das alterações de padrões sensoriais, a gente tem também um apego excessivo, muitas vezes, à rotina. Padrões ritualizados de comportamento. Então, por exemplo, uma criança que ela se acostumou que depois que ela sai da escola, a mãe passa na loja de brinquedo. Uma vez a mãe fez isso e aí a criança já levou para si aquilo como um padrão. Então, todo dia a mãe tem que passar na loja de brinquedo depois de sair da escola. Se aquilo não acontece, não é que a criança tem uma birra, ela se desregula de uma maneira, né, que é difícil de controlar. Porque para o cérebro dela é extremamente desconfortável que aquilo não esteja acontecendo, né? E isso para uma série de coisas, né? Então, tem criança que tem padrão ritualizado na maneira, muitas vezes, de brincar. Um brincar disfuncional. Então, enxergar o desenvolvimento do brincar de uma criança é super importante, né? Porque imagina, uma criança ali com 1 aninho, ela já deve brincar de uma maneira funcional, que é dar função para aquele brinquedo, para aquele objeto. Por quê? Como que ela descobre isso? Vamos dar o exemplo do carrinho, né? A criança tem um carrinho ali na frente dela e ela precisa ter um modelo para aprender a brincar, certo? Então alguém ensinou, o pai ensinou que o carrinho anda para lá e para cá, ela aprende. Ou ela viu o modelo de um carro andando na rua e assimilou que aquele carro é aquele carro e aprendeu a usar com a função. Com 2 aninhos, a criança já tem um brincar de faz de conta. Então, ela brinca, por exemplo, de alimentar uma boneca. Por quê? Porque um dia ela teve um modelo para aprender, né? No autismo, a criança, ela tem essa dificuldade ali de realmente fazer a leitura do ambiente ao seu redor, né? Ela é mais voltada para o seu mundo. Então, acaba que, muitas vezes, ela não faz essa aprendizagem por modelo. Então, no brincar, isso é bem claro. Então, é muito comum que a criança, por exemplo, tenha um brinquedo ali na sua frente e ela não saiba usar com a função. É por isso que é muito comum, né? Isso é um marco, assim, a maioria das crianças acaba manifestando, principalmente os meninos, né? No caso do carrinho. Que é pegar o carrinho e ficar na rodinha. Por quê? Porque se eu não sei a função daquele carrinho, eu não prestei atenção naquele modelo. Então, eu não sei que ele anda, né? Assim, eu vou para a parte mais interessante daquele objeto, que é o que tem o movimento. A rodinha, né? Então, assim, todo comportamento aí da criança autista tem uma causa, né? Não é assim, ele faz isso porque ele é autista e pronto. Não, ele tá tendo a estereotipia por algum motivo, né? Então, é basicamente isso, né? Dando uma pincelada aí, é basicamente isso. Mas, para resumir, né? O que é importante? Para eu falar no diagnóstico de autismo, que é um diagnóstico clínico, ele não depende de exames, né? Necessariamente, eu tenho que ter comportamentos tanto em relação à dificuldade na interação social, na comunicação, quanto
comportamentos relativos a padrões repetitivos, né? Então, eu preciso ter comportamentos nessas duas áreas. E o que eu fico com dúvida é assim, porque é fácil, depois que fala tudo isso, a gente pegar uma criança de 5, 6 anos e ver todos esses comportamentos e falar, é uma criança autista. E quando que a gente tem que, assim, existe uma idade mínima para fazer um diagnóstico? Não tem. Quando que o pai deve pensar ali, já começar a investigar? E acho que muito mais do que investigar, já começar a tentar... A intervenção, né? intervenção. Muitas vezes, em crianças muito pequenininhas, então, às vezes, chegam crianças pra mim com 1 aninho, às vezes a gente ainda não consegue, né? Tem casos que, realmente, os sinais estão ali muito gritantes, você não tem dúvida e fecha um diagnóstico, às vezes, na primeira consulta. Mas tem casos que os sinais são sutis e, às vezes, em crianças muito pequenininhas, a gente precisa de mais tempo, precisa de uma abordagem multi, né? Então, um tempo de intervenção para eu ter o feedback de todos esses profissionais para eu determinar ou não esse diagnóstico. Mas, de qualquer forma, não existe uma idade mínima para fazer esse diagnóstico de autismo. E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem feito diagnósticos mais precoces, né? E aí, é claro que vai variar da apresentação clínica daquela criança. Há crianças que, desde os primeiros meses de vida, já têm sinais super evidentes. Tem bebês que têm estereotipias. Movimentos com a mãozinha, que às vezes os pais não dão bola, né? Não acham que aquilo possa fazer parte do espectro. Mas os sinais já estavam ali. Então, por exemplo, a ausência do balbucio, né? Até os 9 meses é obrigatório que aquela criança esteja balbuciando, né? Então, a ausência do balbucio é um sinal. Aquele bebê que você percebe que ele não faz aquela troca de interação com o pai ou com a mãe. Né, o bebê que não sorri socialmente. Então, o bebê já pode dar sinais precoces, né? A gente tem, inclusive, relatos da questão comportamental associada ao autismo. Até acho que foi uma das perguntas sobre o bebê, né? Chorar demais, né? Quando a gente vai fazer a avaliação de uma criança já mais velha, né, muitas vezes as mães trazem esse relato, né, porque depois que o diagnóstico chega, os pais começam a relembrar da criança ali, né, nos primeiros meses, primeiro ano de vida, e aí tudo começa a fazer sentido que os sinais já estavam lá, né, então assim, o bebê muitas vezes muito irritadiço, lógico, a gente tem que descartar tudo que possa ser causa desse choro em excesso, um refluxo, cólica, né, enfim, mas muitas vezes um bebê que é irritadiço demais, você já excluiu tudo que podia estar causando aquele choro, e o bebê é uma criança de um choro inconsolável, a gente tem que colocar aquela pulguinha atrás da orelha. E o contrário também é verdade. Um bebê extremamente apático. Aquele bebê que se a mãe não vai lá para amamentar, não vai lá trocar fralda suja, se não parte da mãe, o bebê não dá sinal. Ele parece não estar desconfortável com nada, né? Aquele bebê que acorda à noite, ao invés de chorar para tentar chamar a atenção dos pais, ele tá lá olhando pro teto do quarto, né? Então, são sinais sutis que a gente pode ver em bebês, por exemplo. Muitas vezes a gente não vai fechar diagnóstico, logicamente, nessa faixa etária, mas é um sinal de alarme para a gente já iniciar uma intervenção precoce, né? Com qual idade que a gente começa, você falou em relação a balbuciar, é uma das coisas que acaba que você percebe, só que o diagnóstico mesmo de autismo você vai fechar mais pra frente, né? Você não consegue fazer um diagnóstico de autismo num bebê, ou consegue? Não, num bebê é muito difícil, assim, a não ser que realmente esteja muito na cara, ainda mais em famílias onde a gente já tenha talvez outros irmãos, né? Porque aí os pais têm que ficar em alerta, né? Então já tem um filho com diagnóstico, nasceu um bebê. Você vai ficar de olho mês a mês em todos os marcos do desenvolvimento, assim, de perto, né? Sim. Então, assim, mas dá para fazer um diagnóstico com muita segurança, e na verdade tem estudos mostrando isso, que a gente consegue fazer um diagnóstico com muita segurança já a partir dos 14 meses, que é 1 ano e 2 meses de vida. Então, é bem precoce, né? Então, assim, dá para fazer diagnóstico bem cedo. Ô, Brenda, e aí a gente tava falando sobre esse diagnóstico precoce. Qual que é a importância, até que ponto, assim, é importante a gente fazer um diagnóstico precoce ou às vezes a gente preocupar mais os pais agora? Será que não é perigoso? O que eu vou fazer fazendo um diagnóstico precoce? Explica pro pessoal. Jamais a gente, né, deve postergar a intervenção, né? Então, sempre frisar isso. Muitas vezes gera uma ansiedade nos pais, né, de querer logo saber qual é o nome daquilo, né? Mas a gente tem que tentar tranquilizar aqui, no sentido de que, às vezes, numa primeira consulta ou nos primeiros meses ali em que a criança começa a acompanhar, talvez não seja possível fechar o diagnóstico, mas isso não deve atrasar a intervenção, né? A gente tem que lembrar que tem um período sensível para o aprendizado da criança, né, que está relacionado à neuroplasticidade, né? A gente sabe que esse período mais sensível, onde o cérebro é mais fácil de ser moldável, digamos assim, se concentra nos primeiros 5 anos de vida, e mais ainda nos primeiros 2 anos. Então, é claro, uma criança
criança em que eu inicio a intervenção precoce ali com 2 anos de vida, é muito diferente de uma criança que vai ter um diagnóstico mais tardio e a intervenção mais tardia, depois dos 5, 6 anos. Então, há uma diferença na evolução dessas crianças, né? E para os pais que estão perdidos ali, mas estão achando que tem essa suspeita, quem eles devem procurar, o que eles devem fazer para dar uma orientação para eles aí? Eu acho que assim, o pediatra é a figura central quando a gente fala em desenvolvimento da criança, né? Ou pelo menos deveria ser. Né, a gente que tá ali, né, no primeiro ano de vida, a criança passa basicamente todo mês no pediatra, né, e assim, a gente tem marcos do desenvolvimento justamente pra gente conseguir acompanhar, né, a gente tem padrões aí, faixa de normalidade, lógico, nenhuma criança vai adquirir o marco sempre na mesma idade que a outra, né, mas existe ali, né, uma faixa de normalidade, e se aquilo destoa muito do que é esperado, a gente já tem que acender esse alarme. Então eu acho que assim, o pediatra é a figura central, e normalmente eu acho que os pais realmente, quando percebem algo diferente, eles buscam o pediatra, relatam isso pro pediatra, mas a verdade é que eu vejo, né, é que nem sempre o pediatra valida essa queixa, né, e eu acho que muito também por falta de conhecimento, né, porque aí não sabe o que pode ser, não sabe o que fazer, para onde encaminhar, e aí fala para os pais, não, tá tudo bem, cada criança tem seu tempo, e aquela história, outra frase horrorosa, né, a criança tem preguiça e cada um tem seu tempo, né, não existe isso, né. A gente tem tempos definidos, claro, não é com 1 ano, 3 meses, 2 dias, a gente tem uma faixa, mas gente, é essa faixa, tá, não existe isso, outra que eu sempre escuto. Ele fala do jeitinho dele. Você já imaginou se cada um aqui resolvesse falar do seu jeitinho? Como é que a gente ia se entender, né? Ou aquela história. Não, doutora, mas o pai falou só com 4, 5 anos. E o tio também. E o primo também. E aí tá tudo certo. Genética, então, mais entende? Um motivo pra investigar, né? Exatamente. Quer dizer, não tava tudo certo nem nas outras gerações. Vamos lá, né? E quando a gente falou de tratamento, Brenda, tem alguma terapia que é mais eficaz? Porque assim, nós vamos mandar, tem que mandar. E para quem nós vamos mandar, o que é a terapia que vai fazer nessa criança com um diagnóstico de autismo? Exato. Então, quando a gente já tem um diagnóstico ou não, né, eu posso iniciar as intervenções voltadas para o autismo mesmo sem ter o diagnóstico. Eu estou falando novamente de uma equipe multi, né? E aí, quando a gente fala em tratamento para o autismo, a gente sempre se baseia em práticas, né, baseadas em evidência, né? E uma das práticas que não pode faltar quando a gente fala em tratamento de autismo é a terapia ABA, né? Então, a gente usa esse termo, né, que é uma sigla mesmo, ABA, né, vem do inglês, que é a análise do comportamento aplicada. O que é o ABA, né? Quem que aplica o ABA? O ABA é um método que vem, é uma ciência ali que não é só usada para o autismo, né? Que fique claro, não é só para o autismo, mas normalmente ela é aplicada por psicólogos ou atendentes terapêuticos supervisionados por psicólogos. E o que ela aplica ali na prática com a criança? Ela vai trabalhar as habilidades sociais, habilidades de comunicação, de linguagem, né? Então, é um método bastante estruturado. Então, a criança que faz o ABA, né? Os pais às vezes têm muita dúvida de entender o que é. Então, é uma terapia completamente personalizada para aquela criança. Cada criança tem o seu plano de intervenção terapêutico de acordo com as dificuldades daquela criança, porque o autismo é um espectro, então não tem como eu ter uma receitinha de bolo de tratamento para cada uma delas, né? E aí, dentro desse plano de intervenção, a criança tem metas e objetivos que vão sendo trabalhados a cada sessão ali terapêutica, né? E é uma terapia que tem que ser intensiva. E quando a gente fala intensiva, eu tô falando de crianças que fazem 40 horas semanais de terapia, 30 horas semanais de terapia, né? Porque o ABA, ele vai trazer, eu costumo explicar dessa maneira para os pais que eu acho que facilita a base do que posteriormente pode ser a possível linguagem que aquela criança vai desenvolver, né? Porque voltando para a parte da comunicação, primeiro eu me comunico com a linguagem não verbal, né? Então, se no autismo eu tenho a falha do contato visual, por exemplo, essa é uma das primeiras coisas que eu tenho que trabalhar naquela criança. Aquele atendente terapêutico, né, ali com a criança na sessão, tem que trabalhar a busca daquele contato, né? Então, as metas e objetivos são justamente isso. Então, eu vou trabalhar o contato visual, é uma das metas. A criança passou a ficar tantos segundos em contato visual. Ótimo, vamos para a próxima meta. Entende? Então, cada habilidade, cada pequena habilidade da criança vai sendo trabalhada nessa terapia. Então, aquela criança ainda não sabe pedir água. Ela já tá falando, mas ela não sabe pedir água. E isso é uma habilidade super importante para a vida. Então, a meta é fazer com que a criança aprenda a pedir.
Entende? Então, o ABA trabalha essas pequenas habilidades. Então, é um trabalho de formiguinha, eu costumo dizer, né? Os pais não podem ter pressa na evolução dessa criança. E além da terapia ABA, que é a principal, né? E não pode faltar nesse tratamento, entram, logicamente, os outros profissionais ali. O fonoaudiólogo, trabalhando as questões de linguagem. Entra também o terapeuta ocupacional, trabalhando questões de atividade e vida diária. Então, a criança aprender a usar banheiro, aprender a se vestir, a escovar os dentes, colocar sapato, né? A comer sozinha. Né, entra o psicopedagogo, quando a gente já fala em crianças maiores em relação a questões de aprendizagem escolar, né, e aí a gente tem outras terapias também ali, né, que podem complementar, né, a musicoterapia, a ecoterapia, enfim, né, a gente tem vários tipos de intervenções, assim, né, mas basicamente o que não pode faltar em geral é o ABA, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, né, e aí vai depender de cada criança e as demandas de cada uma delas, né. Tá certo. E aí, tem uma pergunta aqui. Doutora Brenda, os pais devem procurar direto o neuropediatra ou ser encaminhado pelo pediatra quando vem alguma alteração? Aí depende, né? Eu acho que assim, quando o pediatra ele tá bem capacitado para fazer diagnóstico, né? Nem todos estão, mas o pediatra, na verdade, qualquer médico pode fazer um diagnóstico de autismo, né? Então a gente tem que lembrar que, inclusive na carteirinha, né, da criança, que a gente tem ali no SUS, né? Então, ela existe para a criança ser bem acompanhada. E assim, o que eu mais vejo no meu consultório é olhar para aquela caderneta da criança ali e ela tá vazia. Não tem peso, não tem curva de crescimento. Lá existe, ao final dessa caderneta, os pais que estiverem prestando atenção, dá uma olhadinha, né? Normalmente tem todos os dados de nascimento e a partir daí é para tudo ser acompanhado. Então, assim, mesmo que você seja o médico da UBS, generalista, você não saiba nada de pediatria, você tem um norte. Porque existe tabelinha com os marcos do desenvolvimento ali ao final do livro. E você vai encaminhar para alguém. Exatamente. Existe ao final dessa caderneta o MChat, que é um teste de triagem, mas que já ajuda muito. Porque ele tem lá, inclusive, assim, como você pontua. Então, gente, não tem erro. Se você é um médico generalista ali da UBS, a mãe tá falando que a criança tá com atraso da fala, mas tem outros comportamentos atípicos, aplica o MChat na criança. Se a pontuação mostra ali sinais de risco para autismo, você já encaminha ali na UBS, manda para um psicólogo, manda para um fono, você já encaminha para avaliação. Mesmo que você não consiga, não tenha conhecimento suficiente para fechar o diagnóstico. Então, assim, é muito variável isso, quem buscar, né? Você tem que buscar alguém capacitado. Um psicólogo bem capacitado consegue fechar um diagnóstico melhor que muito médico. E aí tem uma outra pergunta. Doutora Brenda, o autismo sempre existiu porque parece uma coisa nova. Exato. O autismo sempre existiu, né? Mas como os critérios diagnósticos, né, foram mudando ao longo do tempo, na verdade, eu enxergo esse boom, né, de duas maneiras. Eu acho que, de um lado, tem isso, né, os critérios diagnósticos foram mudando ao longo do tempo. A gente foi ter o termo transtorno do espectro do autismo a partir do DSM-4 em 2013. Se eu não estou enganada, né? Então, assim, é um diagnóstico muito recente. Sim. Antes disso, o autismo chegou a ser considerado como uma manifestação da esquizofrenia em fases precoces da infância, né? Então, quer dizer, para falar em autismo como uma condição exclusiva por si só, é algo muito recente, 2013 para cá. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas, crianças, adolescentes e adultos, possivelmente eram autistas e não receberam esses diagnósticos. Né? Então, hoje a gente consegue, através dos critérios, abranger melhor o que é ou o que não é autismo. Mas, por outro lado, eu acho que esse boom, né, esse aumento do número de diagnósticos de autismo, também tem a ver com o maior número de crianças nascendo autistas, sim. Eu não acho que é só uma maior abrangência diagnóstica. Eu acho que sim, hoje a gente vê o maior número de crianças nascendo autistas. E aí a gente vai, né, falar sobre as causas, que aí dá pra fazer um outro podcast, né? Mas, como eu falei, o autismo tem base genética, né? Mas é uma genética influenciada por fatores ambientais, que é o que a gente chama de epigenética, né? E isso lá, esses fatores ambientais, muita gente confunde. É ambiental depois que nasce? Depois que está fora do útero da mãe, não. Esses fatores ambientais estão influenciando essa genética predisposta para o TEA, para o autismo, já dentro da barriga. E aí eu tô falando que tipo de fatores de associação? Tô falando de idade materna, idade paterna avançada. Então a gente sabe que cada vez mais, principalmente a idade paterna avançada, acima dos 35 anos, tem correlação com maior risco de desenvolver autismo. A própria prematuridade, então bebês prematuros têm maior risco de estar dentro do espectro, né? E entendam que são todos fatores de associação, não é uma causa direta, porque senão todo prematuro
ia ser autista, todo pai acima de 35 anos ia ter um filho autista. Então, não funciona assim. Mas é uma somatória de fatores, então por isso que ele é multifatorial, e influenciando uma genética. Então, não é só o fator ali ambiental e nem só a genética, são as duas coisas correlacionadas, né? O autismo está sendo diagnosticado cada vez mais em pacientes adultos, né? Sim, sim. Tem alguma coisa que... Tem. Embora eu não trabalhe com adultos, né? Lógico Sim. que a gente sempre tá ali estudando a respeito disso. Então, sim, a gente vê, né? E vê na internet, vê, né? Pessoas famosas e tudo mais recebendo, né? Esse diagnóstico tardio. Mas hoje a gente tem falado muito sobre o fenótipo ampliado do autismo, né? Ou a gente também chama de personalidade autística. Então, o que que é essa condição, né? É quando a pessoa ela tem traços de personalidade, né, autísticos. Então, daquilo tudo que eu falei sobre os critérios ali, né? Então, eu tenho dificuldade em contextos sociais, né? A pessoa tem traços de personalidade, mas aquilo são características e não trazem transtorno ou prejuízo para a vida, né? Porque quando a gente fala em transtornos, transtorno do autismo, transtorno do déficit de atenção, transtorno de aprendizagem, o nome transtorno é justamente porque toda aquela série de sinais e comportamentos trazem um prejuízo funcional ali, no contexto social, no contexto acadêmico, qualquer que seja. Então, para eu falar de fato em autismo, eu preciso que essa série de características me tragam algum prejuízo real na minha vida, né? Então, assim, não dá pra gente julgar, né, a pessoa que conta sobre o seu diagnóstico tardio de autismo, mas assim, a gente tem que ponderar até onde de fato é autismo ou é apenas o fenótipo ampliado, a personalidade autística, né? E lembrando que assim, cada vez mais tem se estudado esse assunto e a gente já tem estudos mostrando que pais, né, com fenótipo ampliado são um fator de risco maior para filhos autistas também. Então, existe uma base genética até para essa questão do fenótipo ampliado, né? Mas existe essa nuance entre autismo, ser traços ou, de fato, autismo. Porque né? realmente é um diagnóstico, não é fácil, é difícil e você leva a criança ali a uma série de mudanças, né? Então, quando a gente populariza, é muito perigoso, né? Exatamente. E lembrar, né, dentro dos critérios diagnósticos para o autismo, eu acabei não falando, né, porque eu acabei focando nos comportamentos, mas a precocidade é um dos critérios lá dentro do DSM. Ou seja, eu não vou ser autista se eu tiver comportamentos que apareceram só agora, na minha vida adulta. Né? Eu tenho que ter tido aquilo desde a primeira infância. Né? Eu tenho que ter tido algum prejuízo lá atrás. Aí sim eu estou falando de autismo. Sem precocidade, eu não falo sobre autismo, né? E tem uma pergunta que eu acho que é bem importante fazer também. Doutoras, eu vi uma blogueira falando que vacina dá autismo. Ai, meu Deus Conte do pra céu. gente. Saiu um estudo uma vez sobre vacina que causaria autismo. Esse estudo já foi retirado. Era a tríplice viral, né? A revista que publicou se retratou que foi um estudo talvez com má intenção, mal avaliado. Foi publicado numa revista importante, mas a revista teve que se retratar. Então, assim, a vacina não causa autismo. Nenhuma vacina delas. salva vidas, Exato. tá, gente? Importantíssimo falar Isso isso. já, ainda no leigo, isso acaba rodando, mas no meio científico, acadêmico, isso já foi reavaliado, o trabalho já foi visto que era um trabalho ruim, mal feito, não vale. Não. Sim.